Você já se perguntou qual é o ingrediente principal para a riqueza? Indispensável, o número 1, aquilo que vem primeiro do que tudo, primeiro que ação, primeiro que planejamento, primeiro do que qualquer coisa. Você já pensou sobre isso? Já se perguntou? Onde está o início para a riqueza? Bom, nesse vídeo de hoje eu vou estar falando sobre esse assunto. Você vai saber o ingrediente indispensável para se acumular, para ter riqueza, para manter a riqueza. E não só isso, muitos e muitos detalhes em volta desse mesmo assunto. Você irá entender muitas coisas que estão óbvias para você e que você convive no seu dia a dia, seja na sua casa, seja na sua rua, no seu bairro, na cidade, no estado, no país e no mundo. Muitas coisas que são óbvias, mas não são entendidas, irão ficar claras aqui para você hoje nesse vídeo. Então eu te convido, fique comigo nesse vídeo até o final, para você entender tintim por tintim desse assunto. Irei apresentar para você também 2 livros fundamentais e que falam sobre esse assunto, inclusive colocando esse ingrediente no topo, o início de tudo. Mas antes de chegarmos lá para esse ingrediente, nós iremos ver outras coisas aqui, como eu disse, que são óbvias, que você vê no seu dia a dia. Provavelmente, você convive com pessoas, ou talvez até você mesmo, que trabalha muito. A questão não é falta de executar uma ação, ou seja, de trabalhar. Trabalha muito. Trabalha de 8 da manhã até às 6 ou às 18, né? Outros trabalham em 2 serviços, então trabalha ali de 8 até 10 da noite, 11 da noite. E existem várias atividades diferentes. Um presta serviço, o outro trabalha ali dentro de uma empresa, enfim, e das mais diversas atividades. O mundo está cheio de pessoas que trabalham o tempo inteiro. Mas boa parte delas mal ganha para poder pagar as contas. Às vezes não dá nem para pagar as contas, vivem endividadas. Outras estão razoavelmente equilibradas, mas não passa daquilo. E aí fica a pergunta, né? Por que uns conseguem então achar a autopista, uns conseguem realmente chegar em patamares bem elevados e outros chegam até no topo? Qual seria esse ingrediente? E aí nós pensamos, bom, é porque fulano faz aquilo, é porque Beltrano faz aquele outro, é porque ele recebeu uma ajuda, deve ser porque ele faz parte daquela religião, deve ser porque ele faz parte daquela doutrina, deve ser porque ele é muito espiritual. Não, deve ser porque ele não é espiritual. E espiritual não fica rico. E aí fica esse questionamento. Eu estou fazendo tudo que fala para eu fazer eu faço, mas por que para mim não está funcionando? Ou outros, né, que nem chegam a fazer ou nem começaram a fazer ainda, mas têm os questionamentos. O que é que está faltando na minha vida que as coisas não estão indo para a direção que eu quero? E aí passa-se os dias, passa-se as semanas, passa-se os meses, e executamos ações, e fazemos uma coisa, fazemos outra, começa um negócio, aquele negócio não parece mostrar resultados, e ele desanima, vai para outro negócio, e vai para outro negócio, e estuda, e faz cursos, e faz formações, e enfim, e as coisas não andam. Outros não têm nem vontade de fazer isso, estão extremamente desmotivados, desanimados da vida. Outros já se entregaram completamente ao estilo de vida que têm, ou seja, trabalhar mesmo ou não trabalhar, enfim. Nós encontramos de tudo no dia a dia. E onde está esse abençoado ingrediente que as pessoas não conseguem colocar ali na mistura e fazer o bolo? Falando de fazer o bolo, vou contar mais um pouco aqui sobre a construção de um bolo, né? Ou os ingredientes para fazer um bolo, para que você entenda realmente o assunto. Não sou especialista em fazer bolos. Quando eu quero comer um bolo, que é muito raramente eu fazer isso, eu compro o bolo, né? Ou às vezes, muito raramente, quando faço um bolo aqui em casa, eu compro já a massa pronta, né? Então já facilita bastante. Mas para quem conhece bem os ingredientes ou que quer fazer um bolo, sabe que os ingredientes separados precisam serem misturados. Por exemplo, o leite, os ovos, o sabor, a essência ali do bolo, a farinha de trigo. Porém, alguns ingredientes podem serem mudados ou até mesmo
dispensados. Uma pessoa pode fazer um bolo sem açúcar, ou ela pode colocar no lugar da manteiga óleo ou margarina, ou não colocar nenhum dos três, ou colocar leite de coco, ou colocar, enfim, qualquer outra coisa que sirva como aquele ingrediente ali que era antes. Porém, se ela está fazendo um bolo que precisa de trigo, o trigo é indispensável. Ela tem que colocar o trigo. Ela pode mudar todos os outros ingredientes, mas o trigo tem que estar ali, porque o bolo é feito de farinha de trigo, é feito de trigo. Percebe, então, que isso aqui já vai te dar um estalo aí e ver que talvez você está colocando todos os ingredientes no seu bolo, mas o principal você não está colocando. E é assim que a grande maioria das pessoas fazem. Coloca a margarina, outro coloca a manteiga, outro coloca o óleo, outro coloca esse sabor, coloca aquele outro sabor, e quando vai assar o bolo, não assa. O bolo fica lá colado, o bolo fica mole, o bolo fica derretido, porque o ingrediente principal não está sendo colocado no dia a dia. Bom, agora eu vou te falar qual é esse ingrediente, que você deve estar muito curioso já. Porém, não feche o vídeo. Agora eu já sei, porque eu irei explicar como que isso funciona, ok? Então a parte de entender isso é fundamental, não é só saber, você precisa entender. Nesses dois livros aqui, ó, A Ciência de Ficar Rico, de Wallace de Wattles, esse aqui, ó, A Ciência de Ficar Rico, de Wallace de Wattles, e esse livro aqui, ó, Quem Pensa Enriquece, de Napoleão Hill, que são os dois mais conhecidos mundialmente a respeito desse assunto, inclusive é o nome dos livros, Quem Pensa Enriquece, né? Mas não é só um pensamento, tem muitas coisas, muito passo a passo ensinado nesse livro. E A Ciência de Ficar Rico tem também vários passo a passo. Porém, esses dois concordam, e não só os dois concordam, como vários outros autores, pessoas realmente ricas também concordam, que para começo de conversa, início de tudo, é a farinha de trigo no bolo que a pessoa precisa ter é ambição. Isso mesmo, não se assuste com essa palavra. Eu vou explicar ela para você agora claramente o que é ambição. As pessoas não alcançam o resultado que elas querem porque não têm ambição de ficarem ricas. Não tem ambição. O que é ambição? Ambição não é avareza, não é ganância. Ambição é um desejo ardente, forte, que está entranhado nas suas células, no seu corpo, no seu cérebro. Tudo. Você pensa naquilo o tempo inteiro, você deseja, você quer, você almeja ter aqueles resultados. Pessoas que vivem assim, tomadas por esse desejo de alcançar a riqueza, elas vencem obstáculos. Elas nem veem muitos obstáculos que as pessoas que não têm veem. Elas fazem tudo o que tem que ser feito, mesmo que seja difícil, ou enfim, elas fazem movidas por essa energia, elas têm motivação de fazer isso. Então, quando essa pessoa tem essa energia, esse desejo, ela atrai as oportunidades, ela é levada a ter as oportunidades, e essas oportunidades são as mais variadas possíveis, né? São muitas possibilidades. Aí não tem nem como entrar em detalhes aqui de como que isso vai acontecer. É o tal do como. Se você não sabe ainda o como, mas se você tiver esse desejo entranhado em você, realmente vivo, forte, o como aparece. Se a pessoa já sabe como é o como, ótimo, maravilha, ela só vai executar esse como. Como fazer? Ela sabe como fazer. Se a pessoa não sabe como fazer, mas ela tem esse ingrediente número 1, que é esse desejo forte, ardente, realmente veemente de alcançar o resultado, pode ter certeza que essa pessoa vai trilhar nessa direção. Como está escrito na Bíblia, né? Tudo que pedires crendo recebereis. Esse desejo é como crer, né? A pessoa sente dentro dela que ela quer, que ela merece, que ela deve viver essa vida. E ela vive. Independente se essa pessoa é religiosa, se não é religiosa, se é ateu, enfim. Isso independe. A idade independe, o estado, a cidade, o país, independe de qualquer coisa. Por isso eles estão falando aqui que esse desejo vence obstáculos, esse desejo se torna magnético, esse desejo é a raiz de tudo. E você pode ver que a grande maioria das pessoas não tem. Não tem esse desejo.
A grande maioria das pessoas tem até medo só de pensar nesse assunto. Vai ver que isso é pecaminoso, que isso é mal, que isso é um pecado, enfim. E o que que acontece? A grande maioria das pessoas trabalham focadas, pensando em pagarem as contas. Ou comprar um carro, no máximo, comprar os móveis de casa, comprar alguma coisa, fazer uma viagem. Enfim, o foco está nessa coisa determinada e não um desejo ardente de ter muito, de possuir muito, de viver uma vida com muita prosperidade financeira. Percebe que a grande maioria das pessoas não tem esse foco? O foco está em pagar uma conta, em fazer isso, fazer aquela coisa e outra. E onde a mente põe o foco, a realidade passa a existir. Onde a mente põe o foco, o mundo se molda em volta desse foco. Preste bastante atenção na sua vida. Veja a sua vida. Se a sua vida não está ligada ao seu foco, mesmo que você deseje outra coisa, que é outra coisa, mas a maior parte do tempo você está focado em alguma coisa que está criando a sua realidade. Vou contar uma experiência muito pessoal minha aqui para você. Talvez você já me acompanhe aqui há alguns anos e aí já viu até meu início aqui nesse canal. Eu tinha um desejo realmente forte de ficar rico. Um desejo realmente forte de prosperar muito financeiramente. E aí, quando chegou em 2018, as coisas passaram a realmente fluir nessa direção e eu realmente vi o horizonte aberto na minha frente para poder viver aquela vida que antes eu tinha almejado. Que inclusive eu escrevi até a minha carta na época, que eu já falei bastante aqui sobre como escrever a carta, para que serve essa carta, eu falei já sobre a minha carta, enfim, já falei bastante aqui nesse canal sobre a carta. Só que chegou em 2019, eu comecei a me interessar muito, eu fui empurrado, na verdade, para me interessar pela espiritualidade voltada mais para um conhecimento mais profundo, não no sentido de ter apenas fé ou ir em uma igreja ou fazer meditação uma vez ou outra. Não, eu passei a ter um desejo ardente por transcender esse mundo, Então, nesse caso, desapegar de todas as coisas desse mundo. E o que aconteceu? Esse desejo, esse ingrediente principal para a riqueza foi lá para baixo, deixou de ser importante. Com consequência, eu perdi a motivação para poder fazer as coisas acontecerem em volta da aquisição material, aquisição financeira. Então dá para você ver aí claramente que se você sobe esse desejo ardente, as coisas no mundo material também vai corresponder. Se você baixa esse desejo, as coisas no mundo material também irá corresponder. É claro que nada na vida é 100%. Alguma pessoa ou outra pode dizer, bom, eu nunca tive tanta ambição assim, mas eu consegui. Bom, talvez no começo ela não tinha tanta ambição e ela teve uma base, um princípio ali que ela começou. Quando ela começou, ela passou a se habituar a viver aquela vida e aí cada vez mais ela foi tendo facilidade de adquirir mais e mais, porque tem isso. Esse desejo ardente, ele acontece principalmente no começo, e ele é indispensável no começo. Se você está em uma situação talvez zero, ou numa situação mediana, esse desejo é necessário. Só que depois que a pessoa alcança um patamar, o cérebro dela, os seus hábitos, as suas ações, tudo está tão direcionado para isso, que ela simplesmente vai embora. Mas o que esses autores estão falando está de acordo. É como a primeira marcha do carro. Para você sair, você coloca a primeira marcha. Depois que o carro está em alta velocidade, aí você coloca outras marchas mais leves. Mas de primeira você tem que ir com essa força, com essa ambição, com esse desejo de vencer, de ter. Tem uma diferença aqui entre ambição e avareza e ganância, Que a avareza e ganância, essa pessoa entra em competição, às vezes passa a perna em outra, aquela coisa toda. E a ambição não é isso. A ambição é algo genuíno, algo, um desejo forte. Não significa que você vai passar a perna em ninguém, nem que vai trapacear, nem que vai entrar em concorrência. Então, esse ingrediente, a ambição, é indispensável. Pense a partir de hoje. Como está o meu nível de ambição? Talvez eu estou querendo ter uma vida mais próspera, isso, aquilo e outro, mas eu não tenho essa ambição, não tenho esse desejo. Então logo você desanima com uma coisa, desanima com outra, você, enfim, se auto-sabota, você trabalha demais. Conta aqui embaixo, isso mesmo, conta aqui embaixo nos comentários
como que está a sua vida ou quais as experiências que você já teve sobre isso. Se você tem ambição, se você não tem ambição, enfim, conta aqui, vai ser muito bacana para os próximos que irão ver esse vídeo e para eu ler também, saber como é que vocês estão nesse quesito, né? Ambição para alcançar riqueza. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, tenha feito sentido. Se ele fez sentido para você, compartilha com outras pessoas que talvez fará sentido a vida delas também. Por hoje é isso, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.